Fala galera, e muitos filmes foram lançados nesse ano, alguns com muita expectativa, outros nem tanto. Todos nós sabemos de uma coisa, né? Quanto maior a expectativa, maior também pode ser a decepção. Então galera, assim ó, fiz essa lista aqui com os 5 piores filmes do ano pra mim, tá? Em quinto lugar, eu coloco Rebel Moon, parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. Existem toneladas de ótimas duologias por aí, só que assim, Rebel Moon não é uma delas. A primeira parte da saga da ópera espacial do Zack Snyder foi lançada lá no final de 2023. Não foi bom também, tá? Mas foi melhor do que a sequência desse ano, que termina as coisas com mais problemas do que qualquer outra coisa. Tem um nível de espetáculo visual nesse segundo aqui, mas não o suficiente para fazer valer a pena realmente assistir. Ambos os filmes e Rebel Moon como um todo, na real, também sofreram com um lançamento confuso por parte da Netflix, com 2024 também vendo o lançamento de 2 cortes do diretor para ambos os filmes que deveriam ter sido, na real, os lançamentos originais. Porque ninguém, assim, pareceu se importar tanto quanto as versões mais longas e um pouco melhores, tá? É verdade, quando elas finalmente saíram. Em quarto lugar, eu coloco O Corvo, porque não dá para chamar de remake, mas assim, também não dá para chamar de retorno. E também não dá para chamar de bom. O Corvo, agora desse ano, levantou muitas dúvidas quando anunciado, tá? E não de um jeito bom. Então meio que veio e também se foi, assim. Ele deu uma guinada em uma história que alguns provavelmente estão familiarizados graças a um certo clássico de 94. Mas este O Corvo aqui fez pouco para honrar o legado daquele filme e também não teve sucesso no que ele queria fazer. O Corvo de 94 é um baita filme de suspense, ação e sobrenatural, enquanto o desse ano é uma mistura assim, desleixada de elementos de fantasia, terror e ação, contando uma história dispersa sobre morte, perda, vingança e vida após morte. É um filme que poucas pessoas foram ver e diz algo que mesmo antes do ano acabar, muitos parecem simplesmente ter esquecido que ele foi lançado nesse ano. Em terceiro, eu coloco Megalópolis. Independente, tá, desse filme, a filmografia do grande Francis Ford Coppola continua poderosa. As maiores obras dele são temporais e, cara, a sua disposição, mesmo com a idade avançada que ele tá, de ultrapassar limites e tentar coisas novas, sempre deve ser admirada. Se Megalópolis, tá, deixa muito a desejar, o espírito, o coração, o núcleo desse filme, cara, ele é puro pelo menos. Ele é uma confusão de ideias que de alguma forma se constrói em direção a uma mensagem sobre a construção de uma utopia. E Megalópolis foi uma tentativa nobre até de encontrar algo em comum entre os companheiros humanos. Tudo em um momento em que a divisão parece reinar suprema em tudo. Pode muito bem ser um dos filmes mais tecnicamente ineptos assim do Coppola. E um dos mais dispersos também. Mas mesmo que você ache, cara, que Megalópolis assim contém tem muito mais coisas ruins do que boas, é selvagem e até interessante o suficiente para, no entanto, ele ser digno até de uma recomendação assim, ó, muito cautelosa, tá? Em segundo lugar, eu coloco Madame Teia, com uma ideia ruim, um trailer que foi amplamente criticado e uma cena de abertura, cara, que prepara o cenário para o que estava por vir. Madame Teia sempre pareceu pronto pro fracasso. Foi um dos vários filmes do universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, com Madame Teia simplesmente servindo como uma espécie de história de origem de super-herói para uma paramédica chamada Cassandra Webb. É um daqueles filmes que dá ao gênero de super-heróis uma reputação péssima, porque se você tá aqui pela ação, ele não entrega. Se você quer uma boa história ou até mesmo assim, boas atuações, também não estão aqui. E se você está esperando, cara, que Madame Teia crie coisas interessantes no futuro, isso é impossível. Foi um filme que foi bom para dar risada. Isso, cara, se você conseguiu chegar até o final dele, porque olha, foi simplesmente difícil acabar esse filme. Em primeiro lugar, eu coloco o Campeão, que acabou assim com a minha expectativa, entregando um erro inacreditável. Um filme que não tinha como dar errado de qualquer aspecto, tá? Do artístico ao financeiro. E deu. Com muito, mas muito esforço, deu muito errado. Coringa, Delírio 2 merece ser coroado o pior filme do ano porque foi uma decepção. Provou ser errado em renegar o primeiro filme e desperdiçar uma tonelada de dinheiro para fazer... Cara, principal assim, conseguiu desperdiçar todo o talento envolvido. Um filme que é principalmente confinado a 2 locais, com um roteiro tão repetitivo, preenchido com números musicais que não evoluem a história como tem que ser um musical. Ou seja, não precisavam existir. E estrelando atores que parecem tão desanimados que não deveria ter custado 190 milhões de dólares para ser feito. E sim, esse segundo subverte o primeiro filme de algumas maneiras, e pode ser colocado até como uma crítica a alguns fãs do primeiro. Mas é a maneira como funciona, como uma subversão que simplesmente, cara, decepciona muito. Não é que seja crítico de certas pessoas, é que é crítico de uma forma confusa e chata. Não é ruim porque de repente é um musical, é ruim porque é um musical ruim.
Lady Gaga é capaz de muito mais do que isso. O Joaquin Phoenix é capaz de muito mais do que isso. Até o Todd Phillips, tá? Ele é capaz de muito mais do que isso e muito, mas tudo é muito culpa dele. Inclusive tem um vídeo específico aqui no canal com um dossiê completo sobre o fracasso criativo do filme e todas as imposições feitas pelo próprio Todd Phillips. Coringa Deleira 2 é o exemplo perfeito de quanto maior a expectativa, maior a decepção. E é o pior filme de 2024 para mim. Galera, o que acharam da minha lista? Coloquem embaixo nos comentários, concordam, não concordam? Qual seria a lista de vocês? Coloquem embaixo nos comentários também. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!